Pessoal tem me perguntado sobre agente especialista em assistência para deficiência visual. Para a gente conseguir falar nisso, eu preciso responder outra coisa que o pessoal tem me colocado, que é se compensa ter o GPT pago ou o GPT gratuito no perfil da pessoa com deficiência visual, que é diferente de outros perfis, tá? Eu vou contar um pouco da minha experiência e eu vou contar vantagens e desvantagens de cada plano, tá bom? Então vamos lá. Eu fui usuária do GPT gratuito até final do ano passado, comecinho desse ano, quando saiu o modo avançado de voz com respostas da câmera, tá? Então, assim, até então eu usava o gratuito e dava super bem para mim. O pago, ele obviamente recebe as inovações primeiro e tem mais espaço de mais quantidade de mensagens. A gente consegue mandar mensagens em maior quantidade para os GPTs da vida que a gente quer. Só que eu queria lembrar a vocês que a gente tem ótimas IAs gratuitas no momento. Então, o que acontece? Você não precisa necessariamente colocar tudo no GPT. Eu, por exemplo, mesmo tendo GPT pago, tem coisas que eu prefiro o DeepSeek para fazer para mim. Tem pesquisas que eu prefiro o Perplexity. Eu acho mais prático, acho mais enxuto, acho mais eficiente. Tem o Gemini também, que no modo gratuito tem muita coisa massa pra gente usar. Muita, muita mesmo. Então, assim, você ter um GPT pago, muitas vezes é uma questão bem específica. Como eu comentei com vocês, o que me fez usar o GPT pago foi poder ter o modo avançado de voz disponível, inclusive fora de casa. Então, isso hoje para mim é o maior uso que eu faço dessa ferramenta no sentido de justificar o investimento de dinheiro por mês. Lembrando que todo mundo tem um mês grátis para testar, mas eu já testei. Amor, e abre outra conta. Abre outra conta e testa de novo. As coisas mudaram, você pode perfeitamente fazer isso, não tem problema nenhum. Agora, eu vou conversar sobre coisas que tem no GPT pago versus como é que a gente faz para emular isso no gratuito versus as limitações. Vamos lá? Uma coisa que tem no GPT pago são os projetos. O que é os projetos? Imagina uma pasta. E aí você coloca um projeto que tu tenha e tu alimenta essa pasta com esse projeto e todas as conversas que tu tiver dentro desse projeto vão para essa pasta. Vamos dar um exemplo prático então. Vamos imaginar que eu quero aprender inglês. A gente sabe que muitos cursos de inglês, como são feitos para quem enxerga, eles são muito visuais. Então eu vou pensar no jeito que eu gostaria de aprender inglês. Então o que eu faço? Eu posso, por exemplo, virar para o GPT e falar assim: oi, me conta quais são as 20 músicas pop mais tocadas no idioma inglês no momento. No YouTube, no TikTok, onde eu quiser. Aí ele pega essas músicas e eu faço, tá, agora eu gostaria que você organizasse essas músicas por ordem de dificuldade, considerando gramática, considerando vocabulário e considerando também sofisticação da letra. Agora, eu gostaria que você elaborasse uma aula com a primeira música, pensando aqui em ouvir a música, em extrair vocabulário, tempos verbais, curiosidades linguísticas, pronúncia e etc. Assim você vai montando as aulas todas baseadas nas músicas e você assiste às aulas. Pode até pedir para ele fazer um quiz no final das aulas. E aí você pode, por exemplo, criar um lembrete e todo dia da semana, às 10 da noite, você vai lá estudar inglês com o seu chat GPT treinado, com um projeto que você criou. E lá vai estar salvo os seus progressos, as conversas, tudo arrumadinho lá. Você pode ter um professor, inclusive, falando com você o tempo todo, fazendo aula em áudio para você, tudo bonitinho. Tá, se eu fizer então na versão paga, eu tenho um projeto, fica tudo arrumadinho lá dentro. E se eu fizer na versão gratuita, eu vou ter um chatão. Um chatão é um chat muito grande. Então eu vou ter lá um chat, eu vou abrir um novo chat, vou fazer os pedidos todos que eu falei e eu vou fazendo as aulas uma por uma, né? Então vamos para aula 1, pense nisso, tudo pronto, vou iniciar a chamada e a gente faz aula 1 e idem para aula 2, né? E aí ele vai sempre lembrar porque tá tudo no chat. Beleza? Dá para você fazer a mesma coisa? Dá. Uma hora ele pode dizer que você não tem mais mensagem? Pode.
Mas demora um pouquinho para chegar essa 1 hora, especialmente se você concentrar as outras demandas que eventualmente possa ter em outro modelo, que é uma dica que a gente já deu aqui, tá? E aí, pensa que no GPT pago você pode ter vários projetos. No gratuito, nada impede que você tenha vários chats dedicados a funções específicas, não tem problema. É só você colocar o contexto na primeira mensagem e aí a gente vai fazendo as coisinhas normalmente como tem que ser. Para você ter um diário organizado, para você fazer o rastreio de sentimentos, do que você quiser. Olha, eu falando de psicologia de novo, né? Mas vamos lá. Quer para você ter aula de inglês, quer para você fazer o planejamento da viagem, de uma viagem que você quer fazer, quer para você anotar receitas de culinária, tudo isso você pode fazer. Lembrando que cada conversa tem ali um campo de arquivo que você pode alimentar. Mas, Jô, o gratuito ele vai ter um limite de quanto arquivo você pode guardar. Tem. Então, você vai excluindo os chats que você não precisa mais. Simples desse jeito, tá? Agora vamos pensar numa outra coisa que tem no pago, né? Melhoramento de imagens. Se você tiver baixa visão, você talvez queira usar isso. Se você não tiver, provavelmente você não vai usar. Isso eu não sei como fazer no gratuito. Mas você também pode gerar imagens, né, nos dois, só que no gratuito tem um limite de imagens por dia um pouquinho menor, mas dá para você gerar sim, tá? Que mais que a gente tem? Criação de vídeos, né? O Sora te permite criar vídeos no pago, e até pelo próprio ChatGPT também dá para criar. Os vídeos do ChatGPT têm a duração aí de 10 segundinhos. O View 3, que é o do Google, tem de 8 segundos, mas a qualidade é melhor e dá para inserir áudio e áudios mais realísticos, né? Então, eu não sei como é que tu faria isso gratuitamente, mas eu sei que tem a Filmora, tem outros aplicativos que dão para fazer sim, se for uma demanda tua. Francamente, gente, eu não sei, mas a menos que tu trabalhe com produção de conteúdo e tal, é uma coisa bem extemporânea, né? Bem eventual que a gente faz. Agora vamos pensar nos agentes. É aqui que a nossa porca vai torcer o rabinho dela. Vamos lá. Os agentes, eles são GPTs criados e treinados para executar tarefas específicas com a possibilidade de fazer automações, tá? Então, não é um projeto, é um modo que o GPT você vai poder programar tudo que ele vai funcionar, vai ter uma base de dados e ele vai poder, inclusive, enviar dados para outras pessoas. Então, imagina que outras pessoas, não, perdão, para outros aplicativos. Então, ele vai ter uma conversa mais robusta com outros aplicativos. Também tem a possibilidade de você fazer tarefas agendadas e inserir essas tarefas agendadas ali no GPT, no agente, né? Então, vamos pensar assim, eu tenho um GPT chamado assistente pessoal. No caso, um assistente pessoal para pessoas cegas, né? Que eu fiz pensando nas minhas demandas, nas minhas necessidades. Tem protocolos de ação, tem automação. Isso aqui não dá para fazer no gratuito. Mas talvez você não precise de algo assim. Entende o que eu estou tentando trazer? Então, eu acho muito complicado quando eu vejo vídeos falando, você tem que assinar um GPT pago. Veja bem, eu sou assinante do pago. E pretendo continuar. Mas eu estou dizendo que, na maioria das atividades, eu não preciso disso. Eu estou dizendo que a vantagem que ele me trouxe foi na questão de assistência a lugares externos. E no meu caso, eu tenho um TDAH gritando aqui. Então, eu tenho dificuldade de orientação espacial, de localização, são bem acentuadas. Então, ele acaba me ajudando bastante nesse sentido. Mas talvez não seja a sua necessidade. E como eu sei que é um valor proibitivo, para muita gente, né? Então, a nossa comunidade, normalmente a gente tem pessoas que não têm um bolso muito fundo, muitas vezes, né? Então, eu acho legal deixar isso muito claro. Tem vantagens? Tem. Então, se você quiser aí ter um projeto bacana para tuas aulas de inglês, um projeto bacana para pesquisar investimentos que tu gosta, não sei, né? Projeto bem grande para te ajudar a administrar o seu negócio, vai que você tem uma lojinha, vai que você tem alguma coisa, ele pode fazer tudo para você ali. Você quer um agente para assistência pessoal, treinado para te dar alguns feedbacks, treinado para fazer isso e aquilo. Gente, por que não, tá?
Então, no próximo vídeo, eu queria comentar com você sobre o nosso maravilhoso, incrível assistente para pessoas com deficiência visual. Eu vou trazer ele passo a passo, bem arrumadinho, bem explicadinho como é que você faz ele pelo celular, pelo computador. E aí você tem essa consciência. Para fazer isso, eu preciso de uma conta paga. Eu preciso necessariamente pagar o valor inteiro? Não, eu posso dividir. Eu preciso necessariamente pagar para testar? Não, eu posso ter 30 dias para conhecer a funcionalidade e depois eu posso desistir, mas eu vou ter a experiência de tentar, tá? É bom a gente que não enxerga também se permitir ter experiência, sabe? Eu acho que essas coisas todas que estão acontecendo, elas são muito bacanas, tem muito potencial pra gente. E é o momento da gente agarrar, de estudar, de abrir aspas aqui, né? Se alfabetizar a inteligência artificial, aprender a usar, dominar, inclusive para ficar no pé das empresas pedindo acessibilidade, dando feedback de acessibilidade, por que não? Tá bom? Olha, se tu gostou, dá um like para mim, te inscreve, compartilha, sabe? Conta nos comentários se essa informação foi útil. Eu noto que tem camaradas, colegas que gostam disso e às vezes falta informação baseada no nosso campo. Então, eu estou pensando em fazer desse canal um relato, não só de questões acessíveis, né, que era a proposta inicial dele, mas também de questões para inteligência artificial. Então, vamos, se você achar a ideia legal, compartilha, fortalece a iniciativa, se inscreve, compartilha no teu grupo de amigos para a gente poder pensar nisso junto, para a gente poder crescer junto, né? Vamos construir aí um cantinho bacana pra gente, tá? Um abraço grande. Parar botão.